Fala aí, minha gente. Fim de Campeonato Brasileiro, o Ceará termina a competição vencendo o Botafogo por 2-1, jogando em casa, na Arena Castelão, mas não foi um jogo muito bom não, inclusive o Ceará jogou mal, sobretudo no primeiro tempo, e agora vamos então analisar este último episódio, este último capítulo dessa Série A 2020 para Ceará e para Botafogo. Antes de mais nada, já agradecer a todo mundo que está sempre nos acompanhando por aqui, pedir também para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Fique à vontade também para ativar o sininho e receber as notificações, ou seja, toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você será avisado. Ceará jogando em casa foi um problema nesse Campeonato Brasileiro de 2020. Inclusive, o time só não conseguiu coisas maiores nessa competição, por exemplo, uma vaga na Libertadores, por causa de tropeços dentro de casa. Para a gente ter uma ideia, o Ceará termina a competição como um dos piores mandantes do campeonato, perdeu 7 jogos e venceu 7 jogos, além de 5 empates jogando em casa. Então, uma campanha como mandante realmente muito ruim, que comprometeu o Ceará, repito, não ter conseguido, por exemplo, uma vaga na Libertadores. Mais uma vez, o time fez uma partida ruim jogando em casa. No primeiro tempo, começou o jogo, como aconteceram diversas vezes durante essa Série A, e a gente já chamou muita atenção para isso. Um time muito apático, muito sonolento, muito desinteressado. E o Botafogo, apesar dos pesares, de todas as dificuldades, de ser um momento de teste de elenco, de colocar a molecada para jogar, era um time organizado. O Lúcio Flávio conseguiu organizar o Botafogo. Não conseguia criar grandes oportunidades, não pressionou o Richard, não criou problemas para a zaga do Ceará, mas tinha bola, tentava propor o jogo, era organizado, trocava passes, envolvia o Ceará. E o Ceará, muito devagar, quando roubava a bola do Botafogo, e aí tinha totais condições de fazer aquilo que mais sabe e demonstrou durante o campeonato, sair em transição e velocidade, não tinha velocidade. Claro que o Guto também teve um problema, porque alguns jogadores já estão de férias, por exemplo, o Fabinho e Fernando Sobral, que fazem muita falta no meio de campo, porque são dois jogadores que dão velocidade ao jogo. O Fabinho é muito mais destruidor de jogadas do adversário do que construidor das próprias jogadas do Ceará. Mas mesmo assim, quando ele tem a possibilidade de dar velocidade ao ataque do Ceará, ele dá. Sem o Fabinho fica complicado. Sem o Fernando Sobral, mais complicado ainda. O Fernando Sobral aparece em todas as partes do campo o tempo todo. Tem muito pulmão. Pedro Nares e também o Charles foram jogadores escolhidos pelo Guto para formar a dupla de volantes. Tanto o Nares quanto o Charles são jogadores de mais cadência, principalmente o Nares. Cadencia demais o jogo. Quando a bola passa por ele, é aquele cara que pisa na bola, levanta a cabeça, observa que tipo de jogada fazer, e isso dá tempo, naturalmente, da zaga adversária, no caso do Botafogo, se reconstruir, e dificulta com que o Ceará consiga fazer o seu principal jogo. É impressionante como o Vina tem muito forte essa característica, né? Por isso dá tão certo nesse esquema do Guto também, o Vina. Ele recebe a bola na maioria das vezes, mas na maioria das vezes são 2 toques só e sempre com muita qualidade. É incrível como o Vina, pressionado ou não, consegue dar dinamismo e velocidade ao ataque do Ceará. Esbarrava, repito, nos companheiros, na característica dos companheiros, né? O Eduardo muito mal pelo lado direito na parte ofensiva, o Kelvin na lateral esquerda praticamente não apareceu no jogo, o Nares que cadencia demais, o Charles que tem como característica também aparecer muito na frente, dessa vez não apareceu tanto assim. Enfim, o Viseu ficou muito isolado, o Léo Chu também não estava muito bem no jogo. Destaque mesmo para o Lima, era o jogador mais pensante, mais vibrante dentro do campo, junto do Vina com a categoria que já citei aqui. Bom, o Botafogo teve a principal oportunidade, mas não fez. Se não me engano, foi o Cezinha. Recebe um cruzamento da direita, a bola rolando, de frente para o gol, mandou para cima. No lance seguinte, depois do escanteio, o Diego Loureiro, o goleiro do Botafogo, sai errado, falha no lance, a bola sobra rolando para o Pedro Nares, de frente para o gol, assim como tinha acontecido com o jogador do Botafogo, só que o Nares, com muita categoria, e que categoria, que tapa na bola que ele deu para fazer 1-0, bateu muito bem de pé direito, a bola toca no travessão, entra, faz 1-0 para o Ceará. E aí o jogo muda completamente de configuração, porque o Botafogo tem muitas limitações, né? A gente sabe disso, o campeonato pífio que o time carioca fez não nos deixa dúvida em relação a isso. E depois de sair perdendo, né, esse jogo, fazer o gol do Ceará fez com que o Botafogo
se desanimasse ali no jogo, se desconcentrasse, perdeu o meio de campo, o Ceará dominou a partida, mas ainda em marcha lenta, ainda meio devagar, não conseguiu mais criar tantas oportunidades assim, principalmente porque esbarrava na falta de qualidade na sua principal característica, e dessa vez não funcionou, que era a jogada de bola em velocidade, né? Principalmente pelos lados do campo. Pelo lado esquerdo praticamente não aconteceu, como já disse, o Kelvin jogou muito mal e o Léo Xu também não estava no bom dia. No segundo tempo, só deu Botafogo. Se o Ceará já não fez um bom primeiro tempo, segundo tempo então, pelo amor de Deus, gente, jogou muito mal o Ceará. Desinteressado, distante da partida, demais, deu campo para o Botafogo à vontade de trabalhar a bola, o Botafogo criou algumas oportunidades, finalizou várias vezes no segundo tempo, uma delas inclusive na trave, num chutaço do Kaique de fora da área, que não tinha como o Richard buscar, a bola bateu na trave, por pouco não faz um gol, mas mesmo assim o Botafogo chegou ao empate com um gol de pênalti do Matheus Babi, bateu muito bem, deslocando o Richard, uma infelicidade do Klaus, estava com a mão afastada na hora do chute, a bola bateu na mão, o juizão marcou o pênalti e o Matheus Babi empatou 1-1. O Botafogo seguia melhor do que o Ceará, foi assim durante o segundo tempo inteiro, só que o Guto fez alterações para tentar dar mais velocidade ao time. E só conseguiu isso, por mais estranho que seja, depois que o Ceará ficou com um jogador a menos. O Klaus foi expulso, fez uma falta que matou o contra-ataque no Matheus Nascimento, muito jovem, né? O Matheus só 16 anos, jogador do Botafogo, já nos profissionais. O Klaus foi expulso, mas mesmo assim foi depois disso que o Ceará conseguiu mostrar alguma lucidez no segundo tempo. Méritos para o Guto, que apostou na velocidade e na raça do Saulo Mineiro, e foi assim que saiu o gol da vitória, já no último lance do jogo, pelo lado esquerdo, um pouco da falha também da zaga do Botafogo, e o Saulo conseguiu botar lá dentro e fazer o 2-1. O Ceará encerra a competição com vitória, jogando mal, mas com vitória, então isso é que é o mais importante, chega aos 52 pontos, atinge a sua principal marca na era dos pontos corridos, consegue uma vaga na Sul-Americana, carimba mais uma temporada de Série A, quarta seguida, depois também de ter já vencido neste mesmo ano de 2020 a Copa do Nordeste de forma invicta. Então uma temporada que, no final das contas, muito boa para o Ceará e que o time espera, claro, repetir ou até melhorar na temporada de 2021. Agradeço todo mundo, lembrando que já nesse final de semana, sábado, tem Copa do Nordeste, o Ceará já estreia na segunda-feira contra o ABC fora de casa e a gente do Futebolês está de olho em tudo e com transmissões de alguns jogos também da Copa do Nordeste. A gente se encontra numa próxima, se inscreva no canal, ative o sininho e comenta aí, fale a sua opinião, dê a sua opinião sobre esse último jogo do Ceará 2, Botafogo 1 na Arena Castelão. Valeu, galera, um grande abraço e até a próxima.